Honra de ver o irmão Cristiano trazendo a palavra dos céus para a sua vida. O Cristiano já tem sido aqui, um obreiro aprovado, né? Se Deus quiser, quem sabe um dia um futuro pastor cristiano, né? Eu digo muito que quando a pessoa é consagrada ao ministério pastoral, ela não é consagrada para se tornar pastor. Isso é um engano. Ela é consagrada porque ela já exerce o ministério pastoral, né? E todo pastor, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser mestre, ele tem que saber ensinar, ele tem que ministrar. E aqui é uma preparação, né? O Cristiano já tem sido uma bênção nas casas. Quem tem ido para os pequenos grupos aí? Tem sido uma maravilha as células, no céu, na terra. E hoje Deus vai usar o Cristiano com glória e poder aqui para trazer uma palavra dos céus para a sua vida. Quem crê que vai receber a palavra dos céus? Eu vou em nome de Jesus. Bênção, está hoje aqui a irmã Zete. É Elisete. Cadê Sandra? Vou puxar a orelha dela. Falar que eu vou puxar a orelha dela lá. Mas a Elisete trouxe visitando a... Como é que é seu nome, minha querida? Ai, que bênção. Glória a Deus, irmã Madalena. Seja bem-vinda. Tivemos lá abençoando a casa. Casa linda que eles receberam, né? Maravilhoso. Presente dos céus. Seja bem-vinda, irmã Madalena. E do seu lado está a Deise. É sua filha? Seja bem-vinda, viu, Deise, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Está também aqui a nossa irmã, que eu esqueci o nome, perdão. Loreci, amém, Loreci, vizinha da irmã Nilva, uma bênção. Irmã Loreci, que o Senhor venha falar contigo hoje em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos, que o Senhor possa estar usando, Senhor, mais uma vez, Senhor, entrega a vida do servo, teu servo, Senhor, que hoje não seja ele a falar, que ele venha diminuir, tu venha crescer, que ele venha trazer a revelação dos céus para essa igreja. Enche ele, Senhor, transborda ele da tua unção, da tua revelação, da tua graça, do teu poder na vida dele, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Deixa Deus te usar, homem de Deus. Amém, Oh, glória a Deus. A paz, igreja. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus Cristo. Hoje eu tenho a honra de ministrar a palavra de Deus. É um grande desafio, né, irmãos? Só quem está aqui que sabe, né? O grande desafio que é. Eu não vou pregar aqui o gibi da Mônica, eu vou pregar aqui a palavra de Deus, né, irmão? Então, quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente se pergunta assim, ó, irmãos, como está escrito lá em Êxodo, diz assim, ó, Êxodo 4, quando o Espírito de Deus, ele aparece para Moisés lá na montanha, na sarça, e o Moisés diz assim, Senhor, eu nunca fui eloquente. Aí o Senhor vai dizer para ele assim, mas Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, quando eu leio essas passagens bíblicas aqui, eu entendo, meus irmãos, que quando Deus nos chama para um propósito, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Porque quem nos chama, se não é o próprio Deus, aquele que nos fez, aquele que nos construiu, aquele que, pela sua palavra, fez todas as coisas e pode fazer com que a pessoa mais simplória, que a pessoa menos indouta, que a pessoa que não tem cultura, se torne uma pessoa sábia, a ponto de os demais admirarem e olharem assim, mas meu Deus, de onde veio a sabedoria dessa pessoa? Mas é o Espírito Santo de Deus, irmãos, porque o Espírito de Deus é que sabe de todas as coisas. Nem a pessoa mais sábia nesse mundo é considerada uma pessoa tola, uma pessoa louca diante de Deus, porque a Ele é o Espírito de sabedoria, nele há o Espírito de sabedoria. Então não sou o irmão Cristiano aqui, é o Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Porque se eu viesse aqui pelas minhas forças, pela minha capacidade, eu não ia falar coisa nenhuma aqui para você, tá bom? Eu ia contar qualquer historinha aqui. Mas, entrando no texto, irmãos, eu não tinha me preparado, o pastor Vitor Hugo me ligou já meio tarde, dizendo que eu ia trazer a palavra, mas graças a Deus, irmãos, eu sou um homem de meditação. Graças a Deus eu sou um homem com o meu machado está sempre afiado, o meu machado está sempre bem apertadinho, bem ajustado, né? Porque o machado não é meu, o machado é de Jesus, então eu procuro cuidar com carinho, eu estou sempre no meu devocional, e há uma semana atrás, mais ou menos, irmãos, o Senhor me deu uma palavra, que na abertura hoje, na introdução, a pastora Luziane trouxe aqui algo muito profundo, eu ia trazer inclusive a mesma palavra que ela deu, né, porque eu ia falar hoje, e vou falar hoje, sobre o poder da oração, irmãos. E eu orava ao Senhor hoje e dizia assim, meu Deus, que palavra que eu vou levar? Aí eu, revirando aqui o meu caderninho de devocional, está aqui o poder da oração. Leva a palavra da oração para esse povo, meu filho. E eu, sim senhor,
né? Vou fazer a vontade de Deus, irmãos. E eu queria dar início hoje já, meus irmãos, em Lucas 22, verso 40. Por favor, se o pastor Vitor puder colocar para mim aqui. Lucas 22, verso 40. Tá bom, irmãos? Para nós entender aqui, irmãos, o quanto a gente viver uma vida de oração é importante e o quanto a oração, irmãos, para mim, a oração, ela é o tripé, ela faz parte do tripé da vida cristã, né? Porque o que é a vida cristã senão oração, jejum e palavra, irmãos? Sem esses três fundamentos, nós nem existiria cristianismo. Então, para a gente se manter de pé, para o crente, para o cristão se manter firme, para o crente se permanecer forte, ele precisa ser um crente de oração. É como a pastora Lisiane já falou algumas vezes aqui, eu concordo plenamente, quem não ora, irmão, já está morto espiritualmente. Então, o cristão, para ter vida, ele tem que ter vida de oração. Deus é espírito, e importa que ele seja buscado, adorado, em espírito e em verdade. Diz assim a palavra do Senhor, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E eu meditava nessa palavra, eu estava finalizando o Evangelho de Lucas, dias desses, e o Espírito Santo me chamou a atenção nessa palavrinha aqui, irmãos, ó. Orai para. Por que Deus fala isso aqui, irmãos? Orai para que não entreis em tentação. Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente a gente tem a péssima ideia de só orar quando a gente entra. A gente tem a péssima ideia sempre de orar quando o problema já está instalado. Geralmente a gente vai buscar o Senhor quando o problema já está configurado, ele já está na nossa vida. Não que Deus não possa curar, não que Deus não vá libertar, não que Deus não possa transformar. Mas, irmãos, a recomendação de Jesus era para que eles orassem, para que eles não entrassem. Porque às vezes a gente entra nos becos, sabe, irmãos, nos poços sem fundo. Às vezes a gente se vê num lamaçal, porque a gente nem precisava estar lá. É que a gente às vezes não está sensível à orientação do Espírito Santo. Orem para que não entres em tentação. Porque, irmãos, é que nem aquela história que diz assim, ó, é melhor prevenir do que remediar. Então, às vezes a gente entra numas encrencas, irmãos, porque a gente não dá ouvidos e a gente se vê assim em rebeldia com o Espírito Santo. Então, é necessário que a gente tenha uma vida de oração. Aliás, irmãos, nós devemos ter uma vida de oração para tudo na nossa vida. Quando a gente vai fazer, por exemplo, quando você vai fazer um negócio, por exemplo, que é muito importante, quando você vai, por exemplo, fazer uma mudança, quando você vai se transferir de lugar, quando você vai, por exemplo, enfim, você vai casar. Então, sabe essas decisões importantes da vida? A gente precisa sempre, meus irmãos, orar para que a gente não entre numa fria, orar para que a gente não entre numa furada, orar para que a gente não faça um péssimo negócio, orar para que a gente não fique, irmãos, muitas vezes num lugar onde a gente não ache mais saída. E isso é muito comum acontecer, né, irmãos? Quando a gente menos vê, a gente está enfiado num buraco, num abismo, e depois fica muito mais difícil para sair de lá. A oração nos prepara para a batalha espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Jesus nos revela que a tentação não é uma possibilidade distante, mas uma realidade eminente. A oração não é apenas um ritual religioso. A oração é uma arma contra o mal. A nossa oração, ela serve tanto como escudo, a nossa oração serve tanto como ataque, a nossa oração, ela serve como defesa, a nossa oração, ela serve como um domo que nos cobre, que nos cerca, porque o inimigo, ele está sempre nos observando, irmãos. Ele sabe a pessoa que tem vida de oração, ele não consegue acessar a mente dessa pessoa. Aonde que o diabo trabalha? Nos nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos estão ocupados com palavra, quando os nossos pensamentos estão ocupados com oração, com jejum, o inimigo não acha brecha na nossa vida, irmãos. Então a oração, ela é sim uma espada contra as armadilhas do mal. Muitos caem porque subestimam o poder da tentação e negligenciam a oração. Irmãos, ó, é que nem eu digo, irmãos, eu desde o dia em que eu me coloquei diante de Deus, desde os dias em que eu me coloquei em oração, até o dia de hoje eu me mantenho de pé. Passo luta, passo batalha, passo adversidade, mas eu estou firme de pé, irmãos. Por quê? Porque a tentação do diabo não tem força contra a minha vida. E por que o inimigo não tem força, irmão? Porque eu sou um homem de oração, irmão. Se eu me sinto, às vezes eu me sinto balançado, o que eu faço? Vou para a salinha da oração. Eu tenho inclusive uma peça separada na minha casa, consagrada só para oração, irmãos. Porque a oração me mantém de pé.
lá meio desequilibrado, meio brocochô, não, eu vou lá e vou para a oração, porque o meu Senhor me fortalece enquanto eu oro, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir, sabe o que é resistir? Lutar, combater. Aonde que eu combato com o diabo, irmão? Será que eu posso dar um soco na cara do diabo, irmã? Não, só na oração. Só na oração, a única maneira de nós resistirmos ao diabo, combater o inimigo é na oração, irmãos. Em Êxodo 2:23 diz assim a palavra do Senhor, ó irmãos. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Irmãos, Israel ficou 430 anos escravo no Egito. E o engraçado aqui, irmãos, é que eles não precisavam ficar todos esses anos como escravos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles só clamaram depois de 430 anos. E só por isso que Deus recebe. Porque Deus estava esperando, provavelmente, desde o primeiro dia da escravidão, um clamor desse povo. Mas esse povo esperou, irmãos, chegar nas últimas consequências. E é disso que eu estou falando. A gente espera chegar no mais profundo do abismo só para depois clamar. E o Senhor está só esperando uma atitude nossa. Às vezes o próprio Deus, Ele permite, sabe por quê, irmão? Porque quando a gente está numa maresia, quando a gente está em águas tranquilas, quando a gente está em águas rasas, aguinha pela canela, a gente tende a cair numa zona de conforto e a gente não clama mais. E este povo aqui estava nessas condições. Eles estavam acomodados no Egito. Até o dia que morre, então, o antigo rei, e se levanta outro faraó que não conhecia José. E este rei, então, escraviza essas pessoas. E aí essas pessoas aqui já não tinham mais conexão com Deus. Este povo aqui já não tinha mais uma lembrança do Deus de Isaac, do Deus de Abraão. Eles não faziam mais menção deste Deus. E eles vieram a ter lembrança dele, gerações na frente, irmãos. E às vezes a gente passa anos da vida na escravidão, porque a gente não clama, irmão. É uma coisa tão simples de fazer, mas a nossa carne nunca quer. É tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né, irmãos? Por que será? Porque o nosso espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. O diabo, meu irmão, o reino e o governo do diabo é na carne. Então ele quer fazer de tudo, que a nossa carne ela não deseja orar. Às vezes a gente tem que esmurrar a carne para fazer essa oração. Às vezes a gente tem que esmurrar a carne só para fazer um jejunzinho ali de 3, 4 horas, irmão. Se torna tão difícil, né? Eu já trabalhei dias inteiros sem comer. Eu já fiquei 4 dias sem comer, irmãos. 4 dias. E não era jejuando, tá, irmãos? Não era jejuando. Às vezes para jejuar, assim, te cortar uma refeição é uma dor. Por quê? Porque o espírito milita contra a carne e vice-versa, irmãos. Amém? E diz mais assim, ó. Efésios 6:18, Paulo diz assim, ó. Orem em todo o tempo em espírito. Esse em todo o tempo aqui, irmãos, na minha opinião, assim, ó, tá? Em todo o tempo significa assim, ó, ore quando a coisa estiver boa. Porque a gente tende, como eu disse, irmãos, e reforço, a gente tende a cair numa zona de conforto quando as coisas estão aparentemente bem na nossa vida e a gente deixa de orar. A gente se escora, meus irmãos, a gente se escora naquele comodismo de que não, está tudo certinho, eu estou com o meu emprego, está bonitinho, meu salário está caindo direitinho na conta, a minha saúde está bem, e a gente tende a cair nessa zona de conforto, então a gente espera, a gente não ora o tempo todo, a gente só ora quando o tempo está ruim. E não, irmãos, a gente tem que orar. Quanto mais boa tiver a tua vida, mais você deve orar. Quanto mais bem tiver, mais você deve encher os teus celeiros de oração, mais você deve se colocar diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele está só na espreita. Satanás, ele não trabalha só na desgraça. Ele age quando a coisa está boa na tua vida. Porque ele vai te tentar quando a coisa está boa também. Então a gente precisa descobrir, irmãos, que orar é uma coisa assim, ó, para o tempo todo. A gente precisa ter esse exercício, a gente precisa ter isso como hábito na nossa vida. Desde de manhã cedo. Se botou o pé para fora da cama, você já tem que sair orando, irmãos. Para que Deus ele te dê direcionamento, para que o Espírito Santo te dirija nesse dia. Amém, irmãos? Diz assim, a palavra do Senhor em Marcos 1:35. Olha o que eu estou dizendo, irmãos. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou orando de madrugada. Ou seja, não é meio-dia, tá, irmãos? É que tem gente que gosta de acordar tarde, tá, irmãos? Para mim, 8 horas da manhã já é meio-dia. Então,
Irmãos, é de madrugada, que significa o quê aqui, ó? Você começou cedo, você acordou cedo, irmãos. Entrega teu dia ao Senhor, entrega tua casa ao Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor. Não procrastina, sabe, irmão? Não fica esperando para depois, depois eu faço. O tempo passa, irmão. O tempo voa, como diz a música. Então tem casos em que você se levantou, irmão, de madrugada, faça como Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus já de madrugada, bem escuro, ele se levantava. Diz assim, Jesus havia curado muitos e expulsado demônios no dia anterior. Mesmo cansado, ele priorizava a oração. E às vezes a gente dá muito essa desculpa, né? Pai, estou tão cansado hoje, preciso orar. Precisa, irmãos. Precisa, porque diz a palavra que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que estar sempre no espírito de oração. Mateus 14, 23 diz assim, logo depois, Jesus mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Aí mais uma vez Jesus subindo o monte para orar. E o interessante é que Jesus orava de madrugada, mas também Jesus orava depois, irmãos. Então Jesus ele passava o dia inteiro na sua missão evangelística e ao findar desse dia, dos seus trabalhos evangelísticos, Jesus se separava para orar de novo. Então a oração é o combustível do crente, irmãos. Né? Jesus se revestia de oração porque ele sabia que a sua missão ela demandava dele esse estilo de vida. Sem o combustível espiritual, Jesus Cristo não teria ou não suportaria. Mas ele era Jesus, sim, mas ele era Jesus em estado de homem. Então ele precisava, assim como nós, de viver uma vida de oração. Né? Jesus se abastecia tanto de madrugada quanto ao findar do dia. É como se nós acabássemos hoje o culto aqui, a gente ora, a gente canta, a gente louva, mas mesmo assim, vou chegar em casa e vou fazer uma oração, porque eu preciso me recarregar, porque o meu inimigo trabalha de dia e de noite para me destruir, irmãos. Amém? Diz assim, Lucas 6:12 diz assim, naqueles dias, Jesus subiu a um monte para orar. E passou a noite orando a Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo com Cristo é que ele era um homem que vivia uma vida de oração. E mesmo sendo Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, né, o próprio Deus encarnado, ele nos deixa então este exemplo de macro, de uma pessoa que exercitava um estilo de vida na oração. Na manhã seguinte, ele escolheria os 12 apóstolos, ou seja, antes de decisões importantes, Jesus orava intensamente. É aquilo que eu digo, irmãos, sempre antes de qualquer atitude, de qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, vai sair de casa. Eu não saio um dia da minha casa sem orar, irmão. Oro todo dia, oro pelos meus cachorros, oro pela minha família, oro pelos meus filhos, que Deus guarde a minha casa, que Deus guarde os meus caminhos, que se o Senhor não quiser que eu saia ou que eu me dirija para tal lugar, então que o Senhor interrompa aquele evento. Por quê? Porque eu coloco o Senhor em prioridade em toda a minha vida, que o Senhor ele tenha a direção, que o Senhor ele guie os meus caminhos. E como eu faço isso? Tendo uma vida de oração, uma vida com estilo de oração. A oração tem que ser um hábito na nossa vida. Amém, irmãos? Vocês estão acordados aí, irmão? Amém? Diz assim. O que nós aprendemos com isso, então? Jesus mesmo, sendo o Filho de Deus, valoriza a oração em secreto. Ele se retirava da multidão, do barulho e até dos amigos mais próximos para estar a sós com o Pai. Estes momentos de oração fortaleciam Jesus para cumprir sua missão com sabedoria, poder e obediência. E aí, irmãos, eu fui buscar referências bíblicas de pessoas que tiveram a sua sorte mudada por consequência de oração. Tá bom? Esse exemplo que a pastora Lisiane deu aqui no início do culto, tá? Que falava sobre o Daniel, irmãos, eu ia trazer essa palavra também como referência, porque o Daniel, meus irmãos, ele tinha como estilo de vida uma vida de oração. Então Daniel ele não esperou orar quando ele estava na cova dos leões. Daniel já orava antes. Por isso Daniel foi poupado, por isso os leões não fizeram nada com Daniel, porque se Daniel fosse uma pessoa que se curvasse ao primeiro problema que se levantasse, ele negasse a Deus, irmãos, ele seria devorado pelos leões como qualquer pessoa, como qualquer um. Mas o Daniel, ele tinha um estilo de oração, ele tinha um estilo de vida, ele entregava os caminhos dele ao Senhor todos os dias. E neste momento, quando ele precisou do auxílio do Senhor, a mão do Senhor estava sobre ele, porque ele não procrastinava a vida de oração dele, ele não fazia com que qualquer edito ou que qualquer situação, e olha que a situação dele não era qualquer uma, irmão, ele estava entre a cruz e a espada.
E ele ficou com a cruz. E eu fico me perguntando às vezes, será, irmãos? Será que nós, assim, diante dos leões, nós continuaríamos orando? Será que nós não nos curvaríamos, como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram, e também eles lançados na fornalha acesa, nem um fio de cabelo deles se queimou. Mas eles não sabiam o que ia acontecer, irmãos. Eles entenderam assim, ó, que se Deus quiser me livrar e me livre, e se não quiser, fica sabendo que eu não vou me curvar. Será que a gente teria essa coragem, irmãos? Eu não sei. Que Deus me livre, que eu nunca passe por uma situação parecida. Mas é sério isso aqui, irmãos. Ezequias. Quem sabe da história, o rei Ezequias, irmãos, o rei Ezequias, ele teve a sua, como eu posso dizer, ele teve um decreto de morte e não foi por um médico, irmãos. O profeta Isaías entra no quarto dele e diz aqui, ó, ajeita a tua casa porque tu vai morrer. E acabou. E o profeta Isaías entra lá e diz assim, diz o Senhor. Então ele tinha um decreto de morte sobre a vida dele pelo próprio Deus, irmão. Porque se é o médico que decreta a tua morte, tu sabe que Deus pode te livrar. E quando é Deus, irmãos, que manda dizer assim, ó, tu vai morrer, tu não vai viver. E isso aconteceu com Ezequias. Mas o Ezequias fez o quê, irmãos? Adivinha? Orou ao Senhor. Diz assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso está registrado lá no livro de 2 Reis 22. Doença terminal, o profeta Isaías disse que ele ia morrer. Mas qual foi o resultado da oração dele? Deus ouviu a sua oração e acrescentou a ele 15 anos de vida. Então, a oração reverteu uma situação e um decreto de morte. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça e acha que vai morrer. Ora! Às vezes a gente está com um probleminha financeiro, irmão, e acha que aquilo ali é algo que vai te matar. Tem pessoas que botam uma corda no pescoço, irmão, porque perdem um serviço. Claro que a gente precisa trabalhar, claro que a gente precisa de uma vida financeira legal, estável. Quem não quer? Claro que a gente quer ter saúde, de ferro. Quem não quer? Mas, irmãos, tem situações em que nós passamos dificuldades justamente porque Deus quer ouvir o nosso clamor, Deus quer ouvir a nossa oração. Ele pode reverter a tua situação e o teu decreto de morte, ainda que seja Ele mesmo que tenha decretado, irmãos. Se você orar, porque eu me lembro que quando Jonas foi aos ninivitas, a ordem lá, os ninivitas já estavam praticamente condenados, irmãos. O que reverteu o quadro, o que fez Deus mudar o decreto, foi justamente os ninivitas terem se arrependido, terem se vestido de pano de saco e apregoado o jejum. Então é isso, às vezes o que a gente precisa é ter mais essa fé, sabe, irmãos, de nos colocar em oração. Seja a hora que for, o dia que for, irmãos, a gente tem que ter uma vida de oração. Amém, irmãos? O próximo que me chama muito a atenção foi Josafá, o rei que orou diante de uma guerra impossível. Josafá estava diante de uma multidão de milhares de guerreiros vindo contra ele, irmãos. E Josafá não tinha como vencer aquela guerra. Josafá não tinha como ele lutar contra o inimigo que vinha contra ele de maneira humanamente falando, ele era impossível vencer essa guerra. A situação dele era, numerosos inimigos se uniram contra Judá. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Está registrado em 2 Crônicas 20, verso 12. Não sabemos o que fazer. Ele orando a Deus, não sabemos o que fazer, Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Confia no Senhor, irmãos. Confia as tuas causas impossíveis na mão do Senhor, porque não há impossíveis para Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez, o impossível para os homens é possível para Deus. Amém, meus irmãos? Então, queridos, eu queria finalizar essa breve palavra para que você tenha uma vida de oração, para que você tenha uma vida voltada a hábito, né, de orar. O apóstolo Pedro, meus irmãos, lá em Atos 12, 5, 11, ele foi preso. Logo depois de terem matado Tiago à espada, o apóstolo Pedro foi preso. E diz assim, ó, em Atos 12, 5, mas a igreja orava de vez em quando por ele. Não, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Então essa igreja aqui, irmãos, essa igreja ora continuamente. Eu sou fruto da oração desta igreja. Amém, irmãos? Tenho certeza que tem almas aqui hoje que são fruto. Na verdade, no fundo, todos nós somos frutos da oração de alguém. Né? Então eu
Queria deixar essa palavra hoje, irmãos, breve, simples, mas objetiva, que todos nós venhamos a aprender a necessidade dessa ferramenta chamada oração, e que sem oração, nós não temos vida cristã sem oração. A nossa oração é capaz de mover os céus, irmãos. A nossa oração é capaz de ressuscitar um morto. A nossa oração é capaz de trazer aquela pessoa que está no mais profundo abismo de volta à vida. Mas a gente não pode desacreditar ou achar que não está acontecendo nada. Está sim, irmãos. Continue orando, que o mundo espiritual está se movimentando. Continue orando e perseverando na oração. A oração não é o último recurso, é o primeiro passo para quem crê. E todos esses casos de oração, a oração transformou o impossível em possível, tirou pessoas do fundo do poço, trouxe cura, livramento e direção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer o que então agora? Uma oração em nome de Jesus, irmãos. Eu queria convidar os irmãos, se quiserem, por favor, todos venham para frente agora receber aquela oração poderosa em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome Aleluia. do meu Louvado Senhor. é o nome do Senhor Jesus. Nós temos um Deus que fala, queridos. E existe um detalhe em tudo isso que o irmão Cristiano falou. Elias, antes de que fogo do céu caísse, ele fez uma coisa, ele restaurou o altar. Aleluia. Essa noite o Senhor está chamando pessoas aqui para restaurar o altar, para restaurar aquilo que está quebrado. Ele restaurou o altar, montou o altar para o Senhor, isso antes de começar a orar. Depois que ele colocou a lenha, ele fez toda a preparação no coração dele, ele começou a endireitar aquilo que estava perdido há muito tempo. Isso é necessário, queridos, com um ato de confissão pública. Para convidar o Senhor Jesus. Eles tinham rejeitado, eles tinham quebrado, eles tinham se desviado da presença de Deus. Elias fez um voto com Deus, e em frente a todos aqueles profetas de Baal, adoradores de outros deuses, ele restaurou o altar num tempo de seca. Mas só depois, queridos, que o coração dele estava quebrantado, que ele mostrou para o povo que era necessário uma preparação para que o Espírito Santo de Deus viesse, ele orou. Então a oração, ela é aceita pelo Senhor, e a palavra diz que Ele escuta o tempo todo as nossas orações. Mas aquela oração que desce fogo do céu, conserta, destrói o inimigo, é a oração que vem de um coração com um altar preparado. Quer preparar o teu altar essa noite aqui, querido? Aleluia. Quer preparar o teu altar? Quer que fogo do céu caia sobre a tua vida, mate teus inimigos, mostre que Deus está na tua vida. A gente precisa fazer um ato de confissão pública e dizer: Senhor Jesus, fale comigo. Senhor Jesus, feche teus olhos, ergue as tuas mãos e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente e eterno Salvador. Senhor, eu declaro que a minha vida, essa noite, eu te entrego diante de ti. Eu te entrego a minha vida. Fala, querido, em voz alta. E não só para o irmão do lado ouvir, mas para o inferno escutar. Aleluia. Eu quero restaurar o meu altar aqui essa noite, Deus. Me ajuda a colocar lenha, para que o fogo venha cair. Senhor, essa noite eu quero te pedir, assim como Elias orou, Pai. E ele destruiu vários profetas de Baal, de Azera. E que ali, Senhor, tu construiu teus alicerces. Da mesma forma, Senhor, eu quero orar, clamar pela tua presença e declarar que principados, potestades estão caídos neste lugar. Está aqui, Pai, a tua noiva, a tua igreja, amada Jesus. Pai, ministrando, Pai. Queremos entregar as nossas vidas no teu altar e declarar que tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és a nossa única saída. Pois eu creio. Aleluia. Nós cremos, Pai, no poder da tua oração, Pai. Obrigada pela vida do teu servo, Pai, que falou diretamente conosco e aquilo que tu queria comunicar. Continua usando ele, Pai, em poder, autoridade e glória.
Mas, Pai, humildemente eu te peço, cerca Ele agora nos teus anjos. Protege Ele, cobre Ele, Pai, atrás da tua cruz, Pai. Esconde Ele e confunde Satanás, Pai. Unge, Senhor, os lábios, os olhos, os ouvidos espirituais. E cinge os lombos dele, Senhor, com a couraça da justiça, com o estapado do Evangelho da paz. Meu, com a espada do Evangelho. Vou levar meus problemas pra Deus. Olha o Senhor, querido. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas pra... Entrega pra Deus os teus problemas, querido. Entregar meus problemas pra Deus. Eu abençoo nessa noite. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Oh Deus, quando o anjo oferecer, a trombeta vai trocar. E o que? Deus vai a terra e o mar. Vou levar meus... Leva os teus problemas para Deus, querido. Não desabafa no Facebook, não desabafa no Instagram e nem no WhatsApp, querido, mas entrega para Deus, querido. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos, querido, dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se... Levanta sua mão, querido, e clame. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Eu vou levar, entregar meus problemas pra Deus. Ora xalabá, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio nessa noite, Pai. Eu creio no poder da oração. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Oh, Deus, há poder no Teu nome, Pai, para transformar vidas nessa noite, Pai. Aleluia. Vem curar almas, vem curar feridas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor. Eu quero a Tua presença nesse lugar, Senhor. Vem encher nossos corações. Oh, Deus, vem, Senhor. Deus, declaramos o poder do Teu nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome
Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército se levantou. Oh, um exército se levantou. Se levanta nessa noite. Um exército se levantou. Pra quê, querido? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadê esse exército de oração? Um exército se levantou em oração. Um exército se levantou. Levanta as tuas mãos e teu joelho, querido. Um exército se levantou. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E o que ouço? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Vai quebrando, Senhor. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Então escute em nome de Jesus pela fé, querido. Escute nessa noite cadeias físicas, mentais, emocionais, cadeias espirituais sendo quebradas na tua vida. Profetiza nessa noite em nome de Jesus e declare pela fé que toda cadeia, toda amarra, toda prisão de Satanás hoje vai sendo quebrada no poder do nome de Jesus. Então declare na minha vida assim, ó: ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Vai quebrando em nome de Jesus, eu declaro. Cadeias vão quebrando. Em nome de Jesus eu declaro. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Aleluia. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Profetizo que cadeias caíram hoje, querido. Amados, oração é o verdadeiro estilo de vida do crente. Querido, se você quer ser vitorioso na tua vida, se você quer ter vitória, querido, a verdadeira vitória está na vida do crente que ora. Irmãos, não é no crente que murmura, não é no crente que reclama, não é o crente que fala muito, mas é no crente que ora. Geralmente quem fala muito ora pouco, querido. Geralmente quem fala muito e muito, ora pouco ou ora nada. Então é tempo de você parar de reclamar, querido. Parar de reclamar para os outros. Eu já falei, crente, tu quer reclamar para alguém? Reclama para quem? Para Deus, querido. Quer murmurar? Não, pastor, eu quero murmurar, eu não estou feliz, eu estou descontente. Então é o seguinte, querido, murmura para Deus. Porque Deus tem o poder de transformar a tua murmuração em cura.
Esses dias eu vi um vídeo, muito tempo atrás, de uma menina que chegou assim e foi orar para Deus, assim, frustrada, dizendo assim: Senhor, eu vou largar tudo. Deus, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ministério, não quero mais saber de família, eu não quero saber de filhos, de marido. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, porque eu não quero mais saber de Deus, de igreja, de família, de Jesus. E ela falava para Deus, querido. E ela reclamava para Deus ali em joelho. Só que nisso que ela reclamava, o que acontece quando o crente ora, querido? O que acontece aí, mulheres do fundo? Quando o crente ora? Quando ele ora, o fogo cai. Aí a irmã orando e dizendo: eu não quero mais, não quero mais. Daqui a pouco ela estava falando em línguas. Daqui a pouco ela estava cheia de Espírito Santo. E daqui a pouco, ao invés de ela estar reclamando para Deus, ela estava repreendendo, dizendo: Satanás, tu não vai roubar minha família, que a minha família foi Deus que deu. Tu não vai roubar o meu ministério, que o meu ministério foi Deus que deu. Igreja, eu não vou sair da igreja, porque foi Deus que me colocou ali. Querida, é isso que acontece. Quando o crente murmura e reclama para Deus, Deus transforma a tua murmuração em batalha e em cura, querido. Agora, quando tu murmura para o homem, querido, essa murmuração se transforma num câncer. Quando você começa a reclamar dos teus problemas para outras pessoas e desabafa em Facebook e fica mandando indireta, às vezes até direta nas redes sociais, nada muda, só piora o sentimento no coração. Agora, quando tu fala para Deus, quando você começa a orar, como o irmão Cristiano falou, Jesus de manhã, ele levantava, ele orava, final da tarde ele orava, à noite ele orava. Querido, e eu vou te dizer, oração, ele não é apenas um estilo, ele é um hábito, é uma necessidade. Oração, querido, é sobrevivência, querido. Precisamos orar. Amém, amados? Se coloque de pé, vamos estar orando e encerrando. Palavra maravilhosa, irmã Cristiano. Que o Senhor continue te usando, homem de Deus, em nome de Jesus. Continua buscando. Aleluia. Amém? Deus falou contigo, querido? Glória a Deus. Estou esperando então vocês domingo. Domingo, querida, culto aqui da família, maravilhoso. Lisete, foi bênção o culto? Maravilhoso, né? Então estou te esperando domingo. Madalena, domingo venha, querido. Venha, Deus vai falar contigo. Culto da família, viu? Irmã, eu esqueci o nome. Até a 10ª vez eu lembro. Oi? Loreci, eu vou gravar. Loreci, estou te esperando domingo. Se vocês quiserem, sábado teremos nosso culto de célula. Eu não sei ainda na casa de quem, a gente nem perguntou, né? Vai ser na casa de quem? Sábado, cadê os voluntários? Sábado vai ser na casa da Neneca? Vai ser lá na casa da Neneca, lá em Alvorada. A gente vai ver. Eu prometo que até sábado ali, quem quiser que a gente coloque o nome de vocês no grupo, senão eu convido ali, mas vamos definir onde vai ser sábado. Sábado, culto nas casas, tem sido maravilhoso, querido. Sábado, vamos estar rasgando o céu, e domingo às 7h30, culto da família. Querido, venha, porque Deus tem uma palavra de vida para você, em nome de Jesus. Amém? Eu falar alguma coisa, meu amor? Aleluia, domingo. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Então, aí lembrando, domingo culto de ceia. Amém? Então venha, Deus quer renovar a tua aliança com Ele. Deus quer renovar a tua aliança com Jesus, a sua vida de oração. Venha, vai ser traga um convidado, querido. Vai lá, chama aquele teu vizinho, chama aquele teu parente. Eu já falei, seja um chato na vida de alguém, porque alguém um dia foi chato na sua vida. Então, em nome de Jesus, busque a presença do Senhor. Vem estar com a gente. Eu quero lançar a campanha do quilo, querido. Amém? Eu queria que todo culto de ceia a gente trouxesse 1 quilo. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de massa, né? Alguma coisa assim. Evitasse trazer sal, né? Porque sal é... Às vezes a gente fala assim, irmão, traz 1 quilo de alimento. Não, domingo. Aí assim, ó. A pessoa traz sal, sal é alimento? É, querido, mas assim, arroz sem sal a gente come, mas só sal não, né? Então assim, dentro das suas possibilidades, pastor, eu posso trazer uma lata de milho, amém, querido, glória a Deus. Pastor, eu posso trazer um molho de tomate maravilhoso, aquele molhozinho pronto, mas vamos ver se a gente consegue montar uma cesta básica, porque sempre tem, a gente tinha bastante cesta básica aqui, que ainda durava lá da enchente, querido, olha só, durou bastante tempo, né? Só que a gente foi abençoando, acabou.
Acabou. Então assim, ó, a gente quer ver se a gente sempre tem uma cesta básica aqui para abençoar uma família que vem que carece, os irmãos da fé que necessitam, né? Então se você puder trazer 1 quilo de qualquer alimento, fubá, trigo, é tanta coisa, né? Farinha, trigo, o que mais a gente pode trazer? Massa, né? Arroz, feijão, lentilha, que mais aí alguém fala? Azeite, café, alguém falou aí, ó, café, bolachinha, irmão, deixa Deus te usar. Traga 1 quilinho. Se todo mundo trouxer 1 quilinho, a gente faz uma cesta abençoada. Amém? Levante suas mãos, vamos estar orando e encerrando. Querido, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Não deixa a gente, Senhor, em nome de Jesus, menosprezar nossa vida de oração. Senhor, que nós viemos desenvolver o hábito e a necessidade, a sede, Senhor, de te buscar em oração. Não aquela oração religiosa, onde a gente diz, Senhor, abençoa os enfermos, cura os doentes, não, mas aquela oração de abrir os nossos corações, de verdadeiramente colocar para fora aquilo que tem consumido a nossa alma, nossos desânimos, nossas frustrações, nossas murmurações, nossas alegrias, Senhor, ter um relacionamento verdadeiro e íntimo de oração. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que haja um verdadeiro avivamento nessa igreja, que essa igreja não seja apenas uma igreja, Senhor, de palavras, não, mas que haja poder, Senhor, porque há poder no teu nome, Jesus, e nós queremos ver o teu poder nesta igreja, nós queremos ver os céus se abrir neste lugar, nós queremos ver este bairro Caju sendo impactado pela tua glória, Senhor, em nome de Jesus, que nós não viemos ser apenas mais uma igreja com uma placa, não, mas que nós viemos ser o céu na terra neste lugar, que este lugar venha ser embaixada do reino de Deus, que as pessoas possam passar sedentas em frente desta igreja, sentir a tua glória, sentir o teu poder e vir neste lugar e elas possam receber de uma palavra viva, de uma palavra rema, de uma palavra revelada dos céus, que venha trazer cura, libertação, que Satanás venha ser envergonhado, que Satanás venha ser expulso desse lugar, expulso de cada vida que aqui entrar, que as pessoas venham entrar oprimidas, cansadas, desanimadas, desmotivadas, pensando em abandonar tudo, mas venham sair daqui curadas, renovadas, transformadas, avivadas pelo poder do teu nome, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, renova, que este fogo, Senhor, não seja um fogo apenas de palavras, que não seja apenas um fogo emocional, mas seja um fogo de mudança, Senhor. Vem queimar as nossas vidas, vem queimar o nosso pecado, vem queimar a nossa carnalidade, vem queimar nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre esta igreja, Senhor. Traz os sedentos, Pai, traz. Nos dá sabedoria e graça, Senhor. Nos dá unção, Pai, unção dos céus, para levar cura e avivamento, Senhor, para esta cidade. Abençoa as igrejas, Senhor, que aqui tem Assembleia de Deus, Casa do Pão e tantas outras que aqui estão, e que nós como igreja possamos conquistar essa cidade para Jesus, que as vidas que estão amarradas nos centros de macumba, nos espiritismos, que estão amarradas na mentira e no engodo, venham ser libertas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, no poder do teu sangue, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Receba dessa palavra, receba desse renovo. Levante suas mãos. Senhor, meu Deus, obrigado. Nos leva agora para os nossos lares, nos dá um fim, um resto de semana debaixo da tua dispensação. Tira o desânimo, tira a preguiça, tira o cansaço, coloca fome e sede pela tua palavra e pela tua presença. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Paracletos, do Espírito Santo de Deus, seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, sobre a igreja perseguida que sofre, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém.